Fimose do Barba mandou R$ 5,21. Barba, o que é essa teoria dos retornos decrescentes? Significa que as valorizações do Bitcoin tendem a ser cada vez menores? Existe isso? Existe. Imagina que existe um negócio chamado gravidade, né? Quanto mais para cima você vai, mais para baixo a gravidade te puxa. O preço, ele não tem o fator gravidade, né? Não tem uma força universal sendo exercida. Mas o que a gente tem é o seguinte: quanto mais maturado é um ativo, maior liquidez a gente tem no ativo, menor é a volatilidade dele. Menor tende a ser a volatilidade dele. Então, é natural a gente pensar que o início do Bitcoin ele teve um formato mais explosivo de preços. E essa exponencialidade de preços, possivelmente, a gente não vai ver mais, né? Só que a gente vai ver o dinheiro se valorizando em relação ao dólar, ao real, à inflação, né? Ao dinheiro da fidúcia, que significa confiança, né? Porque o dinheiro ele perdeu o lastro. Quando Richard Nixon, em 15 de agosto de 1971, anunciou na rede televisiva dos Estados Unidos e avisou para o mundo inteiro: olha, o dinheiro não tem mais lastro, nós não teremos mais conversibilidade de dólar para ouro, ouro para dólar. Ele deixou claro que o dinheiro passava de ser uma confiança numa reserva física, num ativo escasso, que era o ouro, naturalmente escasso, e passa a ser agora um dinheiro baseado na fidúcia, ou seja, na confiança. Na confiança. O que a gente chama de dinheiro fiduciário? É o dinheiro baseado na confiança. Que confiança? De um político, de um banco central, de uma assinatura, de uma economia, de um país, de uma soberania. Logo, acho muito difícil que você faça, por exemplo, como o Ralph Finney, que comprou Bitcoin. Na verdade, ele minerou Bitcoin a um custo próximo de zero, próximo mesmo de zero, e teve um retorno de 1 milhão%, sei lá, 200 mil%. Muito difícil que você compre Bitcoin hoje e você tenha um retorno de 200 mil%. Mas é perfeitamente plausível de uma década para outra você ter retornos acima de 2 mil, 3 mil, 4 mil%. Eu acho que isso vai acontecer. E isso tende a diminuir, porque o preço do Bitcoin já chegou num patamar muito forte. Uma coisa é você sair de zero para $1, de $1 para $10, de $10 para 100, de 100 para 1.000, de zero para $100 mil. Outra coisa é você sair de $100 mil para $1 bilhão. É uma coisa menos factível de acontecer, apesar de plausível. Então, olhar para o futuro e a gente olhar uma janela de $200 mil, $300 mil, $700 mil, $1 milhão, eu entendo que é plausível, isso vai acontecer em alguns anos ou décadas. Mas aquele retorno percentual que a gente viu no passado, isso não vai mais existir. Por quê? Porque existe aquele ditado que o elefante que bebe água limpa, o elefante que chega primeiro no rio, ele vai beber água limpa. Então, quem bebeu dessa fonte nova, quem bebeu dessa água limpa? Cara, foram cyberpunks que lá atrás mineraram Bitcoin ou compraram próximo de zero. Esses caras foram os caras que tiveram uma mudança muito forte de vida. Agora, eu cheguei um pouquinho depois, eu cheguei em 2013 para 14, a minha vida mudou bastante. Eu conheço muita gente que chegou em 2017 para 18, a vida mudou bastante. Eu conheço muita gente que chegou depois do topo de 2021, ali 2022, 2023, a vida mudou bastante. Não dá para esperar que a nossa vida vai mudar como do Ralph Finney, que ele minerou a zero e hoje um Bitcoin chegou a valer 100 mil, 126 mil, hoje vale 60 mil. Não acho que a gente vai ter essa exponencialidade num curto prazo, nem num médio prazo. Mas no longo prazo, a gente vai ter, sim, a manutenção do nosso poder de compra. E é isso que a gente tem que olhar. Não é só em valorização. Eu acho muito legal quando o Bitcoin valoriza. Porra, o pipi cresce 2 centímetros. Eu acho muito legal, né? Você se sente mais rico, se acorda feliz. Acho legal pra cacete. Porém, a gente precisa entender que 2.000% vai ficar muito mais difícil do que era anteriormente, que às vezes acontecia numa janela de 3, 4, 5 meses, subia 2.000%. Agora, pra gente subir 2.000%, talvez a gente precisa de 2 bull markets, 3 bull markets para subir 2.000%. Mas vai rolar, cara. Tem uma frase atribuída ao Max Keiser, que era um grande shitcoiner, agora ele se diz maximalista, né? Enfim,
ele tem uma frase que é muito boa e é muito replicada, que diz o seguinte: o Bitcoin não tem topo porque a moeda fiduciária não tem fundo. Então, a moeda fiduciária, por design, por layout, por arquitetura, ela vai sempre ter a quantidade monetária aumentada. Então, a base monetária do real, do dólar, do euro, da rúpia, de tudo, ela vai ser aumentada por design. Isso acontece por conta da inflação, e a inflação não é um fenômeno natural, não é uma causa desconhecida. A inflação, ela é arquitetada, ela é um design. Ela é feita para funcionar extraindo dinheiro da população a curto prazo, a conta-gotas. É um imposto, muita gente vai chamar de imposto invisível, e eu concordo com essa tese. Por quê? Porque quando você aplica um novo imposto, aumenta um imposto, essa taxação ela é vista pela população como algo ruim. Então você chegar e dizer, porra, mais um imposto, pô, o governo aí do taxade, o governo da taxa, o governo do amor, o governo do imposto, isso pega mal. Agora, quando você desvaloriza o dinheiro, inflando a base monetária, você está extraindo dinheiro da população sem que a população saiba. E aí daqui a alguns anos, algum economista vai falar, ô taxade, por que a nossa inflação está subindo pra cacete? Não, a culpa é do petróleo, a culpa é do imperialismo, a culpa é do não sei quem, a culpa é do frio, do calor, do agro. Então a culpa é dele, ele põe em quem ele quiser. E como a população não entende o que é inflação, não entende esses fenômenos monetários, a população compra a ideia e ninguém liga, e ninguém entende que a inflação é uma forma silenciosa de roubar o teu dinheiro no curto, médio e principalmente longo prazo. Então, se você entendeu que o seu dinheiro está fadado por design, por arquitetura, a crachar, a valer menos. Porra, acabamos de falar sobre o padrão ouro, né? Dia 15 de agosto de 1971, presidente norte-americano Richard Nixon acabou com o padrão ouro de forma oficial. Já tinha acabado antes. Um economista chamado Robert Triffin, na década de 60, ele já tinha previsto. Falou, cara, tem um dilema aí, cara, não dá pra crescer sem imprimir mais dólar. Imprimir dólar vai precisar de mais reserva, e não tem reserva. Você não extrai da natureza mais ouro pra colocar num cofre com a mesma velocidade que você imprime dinheiro. Então, Robert Triffin, uma década e meia antes, já tinha falado que ia acontecer. Então, de 1971 para cá, o dólar perdeu 85% de valor. Significa que uma nota de $100 em 1971, hoje, compra a mesma coisa que uma nota de 15. Quando a gente fala de real, o real, ele acontece muitos anos depois do que a gente está falando do fim do padrão ouro, que foi em 1970. O real, ele nasce na década de 90. Se eu não me engano, 94, a gente vai completar 32 anos esse ano, tá? De 94 para cá são 32 anos, se não me falha a memória, é isso aí, 94. Nesses 32 anos, o real já perdeu quase 90% de valor. Ou seja, quando nasce o plano real, uma nota de 100, sabe o peixinho, aquela nota de 100? Sabe o plaquê de 100, tá ligado? Hoje, aquela nota compra o equivalente a menos de R$10. Isso chama-se inflação. Isso é uma forma silenciosa de tirar o dinheiro da população lentamente. Isso não é o acaso, não é uma força da natureza, não é, meu Deus do céu, por que temos inflação? Não, isso é feito por design, é arquitetado para que isso aconteça. Então, se eu já entendi que o meu dinheiro será inflacionado, ele vai valer cada vez menos, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar aportar o meu dinheiro, ou seja, o suor da minha vida, em vez de eu deixar num dinheiro que está fadado à desvalorização, eu vou tentar colocar num dinheiro que pode valorizar no longo prazo. Não é que vai. Ele pode, eu tenho certeza que vai. Mas aí são outros 500. É uma convicção versus a realidade, né? Mas eu posso tentar deixar num dinheiro que vai tentar combater essa inflação. Por isso eu tenho Bitcoin. Por isso eu acho que você deveria ter de alguma forma Bitcoin. Seja minerando, seja prestando um serviço, seja comprando se você fizer essa análise individual. Mas eu acho que o carinha que não tem Bitcoin, ele vai sofrer muito no futuro. Dito tudo isso, a teoria dos retornos negativos ou decrescentes, eu acho que ela faz muito sentido. Porém, contudo, entretanto, todavia, parafraseando novamente Max Kaiser, o dinheiro fiduciário não tem fundo, logo o Bitcoin não tem topo, ele não tem teto.
Vamos ver como é que vai acontecer no longo prazo, vamos ver como é que vai acontecer ao longo dos anos. Eu tenho uma convicção muito forte que o Bitcoin não está aqui para substituir dinheiro de ninguém. Ele está aqui para ter a manutenção do teu esforço, do teu trabalho, do teu suor. Se você já entendeu isso, você vai tentar ter parte da tua vida aportada em Bitcoin. Se você não entendeu isso, você está fadado a perder o seu dinheiro, trabalhar que nem um condenado e se aposentar com menos dinheiro nominalmente do que você acha que você tem. É isso.